Oi, gente querida, um abraço e a paz a todos vocês. Quero trazer um vídeo nessa oportunidade para falar da vida de Abraão, o homem chamado o pai das multidões, o homem da fé. O nome dele está lá na galeria dos Hebreus. Quem foi esse pai dos fiéis? Chamado pai dos fiéis. Quem foi esse? Quem foi Abraão? Nós temos algumas características da sua vida, características hoje muito incomuns em nossos dias atuais, lamentavelmente, mas são características que caracterizaram, que foram predominantes no seu chamado da parte de Deus. Primeira característica, obediência. Nos dias atuais seria como o ABC do crente é obedecer. Então, por que obediência? Porque Abraão, ele deixou o conforto do seu lar, deixou seus amigos, sua parentela, e para atender uma chamada de Deus, uma chamada divina, conforme está relatado em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Então, primeiro ponto, primeira característica, uma das fundamentais na vida de um crente é a obediência. Aquele que não obedece Deus, não obedece seu pastor, não obedece às autoridades, não obedece seus pais, enfim, ele está um pouco fora dos padrões. Então, a obediência é algo principal. Segunda característica, o altruísmo. Naquele momento em que os moços de Ló se desentenderam com os moços de Abraão, ele deu a Ló o direito de escolher a terra, conforme Gênesis capítulo 13, versículo 9. Fique à vontade, meu sobrinho. Eu não nasci para contender, não nasci para entrar em conflito. Olha que exemplo tremendo, altruísmo. Aí deixou Ló à vontade. Ló escolheu as campinas de Sodoma. Sabemos da história, quais foram as consequências, o resultado. E Abraão partiu para Canaã. Terceira característica, coragem. Algo fundamental na vida do crente. Crente não é covarde. Crente não tem medo de enfrentar problemas, dificuldades, obstáculos. Ele tem que ser uma pessoa destemida. Deus não chama covarde para a obra dele. Veja os exemplos, irmãos. Gideão, Moisés, Josué e tantos outros. Então, coragem. Ele derrotou os reis despojadores lá em Gênesis capítulo 14. Então, ele era um homem de coragem. Quarta característica, benevolência. Benevolência. Abraão, ele deu dízimos a Melquisedeque, o sacerdote. Então, ele mostrou exemplo de cristão. Mostrou bondade, benevolência, zelo, cuidado para com a obra de Deus. Precisamos entender que a nossa benevolência, o nosso sentimento cristão de desenvolver com as coisas espirituais, nos dízimos, nas ofertas, na liturgia, nos hinos, isso agrada a Deus. Isso faz parte de um bom testemunho, de um bom caráter cristão, tá certo? Outra característica, a incorruptibilidade. Rejeitou receber presentes pelo serviço prestado. Vamos pontuar algo nesse momento. Não devemos fazer a obra de Deus para levar vantagem. Não devemos estar na obra de Deus para ser merecedor de algo. Se vier a tua mão, voluntariamente, amém. Mas nunca façamos a obra de Deus por partidarismo, para levar vantagem. Hoje, em nosso século, por isso que eu disse no início do vídeo, características incomuns aos nossos dias de hoje. Então, ele rejeitou receber presentes pelo serviço prestado. Ele não quis receber nenhuma vantagem. Mas hoje, irmãos, se cobra para pregar, são cachês, são pessoas se corrompendo e corrompendo da igreja. Terrível. Estou falando de líderes. Outra característica, poderoso em oração. Gênesis 18.
crente não vive sem orar. A Bíblia tem inúmeros versículos, inúmeros exemplos e passagens de homens que venceram na oração. Daniel, seus amigos, né? Davi, Josué, muitos exemplos. Orai sem cessar, orai em todo o tempo. Devemos ter uma vida de oração. Crente que não ora, irmão, misericórdia, ele não tem nada de ligação com Deus, nada de comunhão com Deus, porque a oração é falar com Deus, é conversar com o nosso Criador, é apresentar as nossas queixas a Ele. E como é que vai ver sem orar? Eu diria que a oração é como o alimento para o corpo físico. Então a oração passa a ser o alimento para a nossa alma, tá certo? Outra característica, maravilhoso na fé, ele se dispõe a oferecer seu filho único, Isaque, como sacrifício. Irmãos, Deus lhe fez uma promessa e depois esse mesmo Deus mais tarde vai provar Abraão para aprová-lo. E Abraão foi tremendo. Em momento algum Abraão tropeçou, duvidou, ficou ali meio que pensativo. Irmão, crente que duvida, crente que não tem fé, crente que fica meio inseguro na obra, ele não tem vitória. Ele não consegue os objetivos na vida dele. Não recebe bênçãos, não recebe vitória. Amém? Então Abraão, ele foi esplêndido, foi maravilhoso na fé. A sua fé foi algo assim que, por isso que nós chamamos ele de o pai da fé, né? Ou então o pai dos fiéis. Que Deus abençoe, sigamos esses exemplos de Abraão. Que características lindas, né? Obediência, altruísmo, coragem, benevolência, incorruptibilidade, não se corrompe com nada, né? Poderoso em oração, homem de oração e maravilhoso na fé. Abraão, pai dos fiéis. Tomamos o exemplo de Abraão em nossas vidas e usemos de fidelidade na casa do Senhor e na presença de Deus. Amém? Um grande abraço, até nosso próximo vídeo, querendo Deus.